Muito boa tarde a você que nos acompanha diretamente aqui da TVI, canal 24.2, esse é o TVI News, segunda edição. A partir de hoje, a partir das 17 horas até as 19, nós estaremos aqui com muita informação para você. Eu sou Joab Paiva e seja sempre muito bem-vindo, porque aqui, com certeza, você tem um encontro marcado com a informação. Tudo o que acontece durante o dia, você consegue acompanhar por aqui no jornalismo da TVI. Lembrando que esse programa é um programa feito para você e é feito por você também. Então você pode participar mandando a sua mensagem via WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, tá bom? Pode também mandar a mensagem lá no nosso link do YouTube. Compartilhe com seus amigos, porque você com certeza ficará muito bem informado. E hoje nós teremos diversos links pelos diversos locais aqui da nossa Bahia, aqui da nossa cidade de Itabuna, também da região metropolitana de Salvador, com tudo que é informação para você. E lógico, com os comentários, hoje uma participação muito especial do Clóvis Poeta, que é uma figura muito conhecida aqui em nossa cidade. Muito boa tarde, Clóvis. Boa tarde, Joab. Eu é que agradeço a presença no seu programa. Maravilha, eu tenho certeza que será uma tarde de muita interação com o nosso público aqui também, de muita informação. Olha, algo que é bem interessante tem acontecido, Clóvis, na cidade de Almadina, né? O prefeito de Almadina, ele registrou aí um boletim de ocorrência após ser ameaçado por um ex-funcionário da prefeitura, né? O Maciel Pinheiro, que faz parte do Podemos, foi até a Delegacia de Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência após ter sido alvo de ameaças que foram feitas por um ex-servidor ali da cidade de Almadina, ou seja, algo que tem permeado as nossas cidades. Veja só, Almadina é uma cidade que era tida como tranquila e agora o próprio prefeito tem sido alvo de ameaças, algo que, infelizmente, tem acontecido em toda a nossa Bahia, né? E você imagina, Joab, que a cidade, a cada passo dado, a cada 100 metros, você cruza com as mesmas pessoas todos os dias e todas as horas. Eu imagino que isso deva ter sido fato oriundo de questões políticas e também do desatino que leva um cidadão comum a se desentender com o administrador público da espécie, prefeito e deputado e senador, entendeu? Essas pessoas públicas que agem por conta do poder e às vezes tomam a iniciativa de tomar decisões às vezes precipitada, e o outro fere com princípios desagradáveis, e isso leva à difamação. E a difamação, por conta disso, leva o queixoso a reclamar. E isso foi o que aconteceu com o prefeito da cidade de Almadina, embora isso seja um fato que não é um fato isolado, isso está acontecendo em vários municípios do país e em várias cidades do país, o desentendimento entre funcionário público e prefeito por causa das premissas e das promessas. Isso mesmo, sem sombra de dúvidas, isso infelizmente não é uma questão somente da cidade de Almadina. Isso tem acontecido, tem sido replicado em várias outras prefeituras e em reportagem aí ao portal da nossa cidade aqui de Itabuna, o Pauta Blog, o prefeito de Almadina sinalizou que o que tem acontecido, olha ele aí na tela, o Maciel, né? Ele sinalizou que esse ex-servidor da casa, né, ex-funcionário do povo também, não deixa de ser do povo, ele foi exonerado por conduta incompatível. E aí ele passou a ameaçar, então, o Maciel Pinheiro, que foi até a delegacia no dia de hoje prestar esta queixa contra este ex-servidor. Então, é algo que a gente tem que estar sempre tomando cuidado, né? Porque... Tem que ter cuidado porque todo serviço público tem um código de conduta e você não pode ferir o princípio da ética, nem da moralidade, nem usar o cargo como transitoriedade de poder individual quando o uso do cargo é para serviço público, para o público e com o público. E isso compromete qualquer administrador quando fere esse princípio, porque quebra o elo daquilo que obrigatoriamente tem que ser cumprido como servidor, como representante da comunidade e como prestador de serviço para a comunidade. Muito bem, é o serviço público que tem que ser feito por pessoas, eu sempre digo aqui, não adianta a pessoa querer servir o público e não
ter a competência para servir o público. Então está aí essa informação vinda diretamente da cidade de Almadina. O prefeito Maciel Pinheiro registrou um boletim de ocorrência contra um ex-funcionário e nós estamos atentos a essas notícias. Com certeza, diante do nosso jornalismo aqui a partir de hoje, do nosso TVI News, segunda edição, nós estaremos acompanhando tudo o que acontece também naquela região de Almadina, Quaraci, Itajuípe, ou seja, de toda a Bahia. Como eu falei agora no início, nós vamos ter, inclusive, participações da região metropolitana de Salvador, trazendo muita informação para você que nos acompanha aqui no TVI News. Agora vamos para uma notícia boa, meu amigo Clóvis Poeta. A notícia boa vem da cidade de Ilhéus, tá certo? A cidade de Ilhéus que está aí com a nova administração, o prefeito Valderico Júnior, né? É Reis também, mas é Valderico Reis Júnior. E a cidade de Ilhéus avançou aí nos indicadores de saúde no primeiro quadrimestre de 2025. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde, apresentou os avanços significativos nos indicadores da atenção básica no primeiro quadrimestre desse ano. É como eu tenho dito, acabei de falar, quem está no órgão público precisa ter competência e, pelo menos nesses indicadores, nós temos visto, através desses indicadores, que a saúde na cidade de Ilhéus tem reagido. Porque eu vou dizer a cada um de vocês, eu vou dizer a você que está nos assistindo agora, infelizmente, a saúde de Ilhéus estava na UTI. A última gestão que por aí passou deixou a saúde da cidade de Ilhéus na UTI. E essa é uma notícia boa. Nós vemos que os dados eles começam a crescer. Né? Os dados eles começam a avançar. Né? Os dados que são divulgados pelo próprio Ministério da Saúde avalia periodicamente o desempenho dos municípios em áreas que são essenciais, Clóvis, como pré-natal, controle de hipertensão, diabetes, cobertura vacinal. E segundo a Secretaria de Saúde, através da sua secretária, a Sonilda Mello, o município saiu de um indicador de 5,45 no período do ano passado para 6,75, Clóvis. É um indicativo que prova que se você seguir o cronograma, se você seguir o memorial descritivo de cada setor a ser desempenhado na administração, você mostra produtividade. Está se provando com esse avanço aí que podia ter feito, porque isso é verba carimbada, é verba denominada com fins já direcionados. Está faltando mesmo é execução, é colocar o planejamento em ordem e a redistribuição dos setores onde precisam permear para que a saúde brilhe, para que a educação brilhe, para que a cultura aponte, para que os setores da economia modifiquem. E nada mais que um indicativo desse mostrando que estava faltando empenho, faltando vontade política e vontade administrativa, porque a verba existe e a verba não pode ser mudada nem direcionada para outras finalidades, porque aquele fim já foi carimbado e selado. É isso aí, parabéns a toda a administração pública da cidade de Ilhéus, principalmente para a secretária Sonilda Mello, e também para o prefeito Valderico Júnior. Olha, hoje ainda teremos muito mais informações de toda a nossa região, informações daqui da cidade de Itabuna, com correspondentes, com links ao vivo e correspondentes aqui na nossa cidade de Itabuna. E também falaremos de notícias internacionais, né? Nós sabemos que na última semana foi eleito aí através do conclave o novo Papa da Igreja Católica, ele que é americano de nascimento, mas atuou muito aqui na América Latina, especificamente no Chile, né? E hoje o Papa Leão XIV, esse foi o nome que ele escolheu, Clóvis, ele abriu aí o selo do apartamento que o Papa utiliza. Eu esqueci um pouco o nome aqui, produção. É o apartamento papal, não é isso que eles chamam? É isso mesmo. Exatamente. O apartamento papal foi hoje aberto o selo. Porque quando o Papa Francisco ele veio a falecer, existe um rito lá no Vaticano que eles fecham e lacram com um selo, né, todos os aposentos do Papa, tudo aquilo que é utilizado pelo Papa, e somente o outro Papa, o novo Papa, ele pode fazer essa abertura. Então, o Papa Leão XIV fez essa abertura, inclusive nós temos essas imagens aqui, você está podendo acompanhar. Agora, essa abertura foi feita no Vaticano, do apartamento utilizado pelo Papa. Olha aí o momento em que as portas são abertas.
né? E o Papa Leão XIV adentra os aposentos do ex-papa. Isso, que agora é de posse dele, né, Clóvis? Agora é de posse dele. Inclusive, muito se repercute por aí esse novo pontificado, né, que é realizado pelo o Papa Leão XIV, o Robert Francis. Aponta para um direcionamento diferenciado, porque ele foi criado na América Latina e os anseios dele para modificação dos planos de atendimento às comunidades de base, às comunidades mais sofridas no mundo, tem uma pontuação seguida pelos dados deixados por Francisco. E como ele foi coroinha também lá nos Estados Unidos, e ele vem de uma formação de base, então essa formação deu a ele o direito de hoje no conclave ser eleito Papa para representar a Igreja Católica no mundo. Mas ele é naturalizado peruano, então nós temos um Papa naturalizado latino-americano, não é? Então nós temos um Papa que conhece a nossa linguagem, conhece os nossos problemas, conhece o nosso sofrimento e, portanto, ele foi secretário da casa do Francisco, né? Francisco, ele conhece muito bem de perto todo esse sofrimento e quando ele estava no Peru, naquelas enchentes fortes, ele foi para a rua para mostrar que a igreja estava presente e foi a grande vitória da igreja naquele momento, foi a campanha puxada pelo atual Papa Leão XIV. Isso mesmo, o grande Clóvis Poeta fazendo os comentários do dia de hoje aqui no TVI News, que vem para poder trazer muita informação para vocês. Hoje ainda nós estaremos falando sobre o clima e o tempo aqui, hein? Hoje vamos ter estreia também aqui da Brenda Santos, a nossa nova repórter da TVI. Lembrando que daqui a pouquinho também teremos um bom bate-papo com o gerente adjunto do Sebrae, da unidade regional do Sebrae aqui em Itabuna, o Michelangelo Lima, ou mais conhecido como Michel, né? O pessoal aí conhece ele como, todo mundo chama de Michel. O Michel Lima, ele que estará falando aqui das atividades do Sebrae para este mês. E você que é empreendedor, você que é empresário, é muito interessante estar por dentro de tudo que o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, tem realizado, não só na cidade de Itabuna, mas em toda a região aqui, que é coberto pela UR04. Um grande abraço, inclusive, para todos lá do Sebrae que estão nos acompanhando neste exato momento. Ainda falando um pouco, Clóvis, sobre a questão do Papa, né? Nós temos aí algumas pessoas já comparando a forma como o Papa Francisco ele lidava com o público, com a forma que o Papa Leão XIV tem lidado com o público. Alguns falam que o Leão XIV já é mais contido, né? Você conseguiu notar essa diferença? Ele é muito mais contido e muito mais tímido, né? Porque o Francisco, ele era muito mais povo, mas era muito mais povo dentro da multidão. E o Leão XIV é povo, mas é povo afastado um pouco da multidão, mostrando o seu trabalho de fora para dentro, e ao contrário do Francisco, que era de dentro para fora. Ele ia para dentro da multidão, se mostrar povo, se mostrar com a igualdade, se mostrar na posição do lava-pés. E o seu ex-secretário atual Papa tem a mesma sintonia, mas não tem a mesma sincronia que o Francisco. Olha que algo interessante que você falou aí. Como tem a mesma sintonia, mas não tem a mesma sincronia, ou seja, não tem o mesmo sincretismo, não é? Muito bom, né? Não tem o mesmo sincretismo. Boa fala aí do nosso amigo e comentarista Clóvis Poeta. Lembrando, viu, que nós estaremos recebendo aqui na quarta-feira o bispo da Diocese de Itabuna, o Dom Jailton Lino, estará conosco e, dentre outros assuntos da Diocese de Itabuna, nós também estaremos tratando deste novo momento que a Igreja Católica está vivendo. Então, você que gosta desse assunto, não perca, na próxima terça-feira teremos aqui a presença do Dom Jailton Lino, falando um pouco mais das ações da Diocese de Itabuna e, logicamente, falando também da participação do novo Papa e o que ele pensa, né? Na verdade, a leitura que ele faz do que está por vir
na Igreja Católica. São 17 horas e 16 minutos, eu vou beber uma água, já já nós voltamos com muito mais informação para você. Não saia daí, porque aqui é assim, a informação passa primeiro por aqui. TVI News, segunda edição, já que nós voltamos. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Às 17 horas e 20 minutos, estamos de volta com o TVI News, segunda edição, né? Como estou dizendo aqui, é a segunda edição. A primeira edição ela acontece às 10 horas da manhã, todos os dias, apresentado pela Pétala. Inclusive, um abraço para a colega, para a Pétala, que eu tenho certeza que está nos acompanhando. Oh, desculpa, é Pérola, né, Cássio? Pérola, não é isso, Cássio? Olha, já estava errando o nome da colega, meu amigo Clóvis. Então, um abraço para a Pérola, que diariamente apresenta aqui também o TVI News, primeira edição, e apresenta muito bem, viu? Eu fico até meio envergonhado de apresentar o mesmo programa da Pérola, porque a Pérola apresenta muito bem juntamente com o Barbosinha. E nesse break, nós estávamos conversando aqui, o Clóvis,
ele contou algo que é bem interessante, rapaz. Ele estava no dia da inauguração junto com o Reginaldo Silva, não é isso, Clóvis? Estava com o Reginaldo Silva, com toda a turma da inauguração, Barbosinha. Olha aí, toda rapaz. essa turma. Foi uma felicidade muito grande pra gente, porque a gente sabia que daquela data em diante, as coisas de Itabuna iam acontecer para o povo de Itabuna, com o povo de Itabuna assistindo às nossas realidades e vivenciando os nossos problemas. Porque vivenciar os nossos problemas numa TV a cabo significa dizer que as pessoas estão se interessando pelas questões da nossa cidade e que é um grupo de pessoas que são pessoas que têm conhecimento do que quer e que quer fazer da nossa cidade uma cidade grande e que quer descobrir os seus problemas e de qualquer forma e da sua forma ajudar participando, fazendo as suas tendências da modalidade de criação dos novos métodos da cidade e como a cidade pode crescer desenvolvida com a sua própria população, participando do próprio desenvolvimento na TV, no rádio, nos blogs. Então a cidade tem que participar da maneira da difusão para que a cidade tenha solução para as suas questões, participando diretamente com a comunidade, numa forma coletiva. Maravilha. Então tá aí a fala do grande comentarista, o Clóvis Poeta, que a partir de hoje faz parte também dessa bancada, né? Estará nos dando a honra aqui de trazer muito obrigado. os comentários aqui de tudo que acontece aqui na nossa região, na Bahia e no mundo, assim como nós acabamos de comentar no último bloco. Lembrando que você também pode participar da nossa programação acessando aí o nosso WhatsApp que aparece aqui na tela. Na verdade, agora está aparecendo o nosso canal do YouTube, que né, é o youtube.com/TVI Oficial. Nos siga lá, aperta o botão de inscrição e não deixe de apertar o sininho, viu? O famoso sininho, não deixe de apertar, porque quando nós entrarmos ao vivo aqui, você será avisado e você ficará muito bem informado. Mas ainda complementando o que o Clóvis disse aqui, me faz lembrar de uma fala do grande ícone da TV brasileira, o grande mestre, o Silvio Santos, que ele falou qual o segredo da TV ter sucesso, né? É exatamente mostrar o povo. E é isso que a TVI geralmente faz, que é o quê? Mostrando o povo de Itabuna para o povo de Itabuna. Então o povo ele gosta de se ver na TV, não é isso, Clóvis? É basicamente isso que você falou. O povo gosta de se ver na TV. E essa é a nossa função a partir de agora, a partir de hoje. Eu sei que a TVI já mostra, nós continuaremos mostrando você aqui, tá bom? Muitos outros quadros vão surgir, né? Quadros populares. A ideia é dinamicizar bastante aqui todo esse nosso jornalismo a partir de hoje, nesse novo momento em que vive o TVI News. Mas vamos com mais informação, porque o governador Jerônimo teve o seu primeiro dia de trabalho na China. Ele está na China, né? E ele destacou aí, Clóvis, o potencial energético que a nossa Bahia tem, né? Ele, falando para a imprensa que o acompanha nesta missão, ele destacou para os empresários ali chineses o potencial energético que a Bahia possui em um seminário para empresários. Isso é muito importante para a geração de emprego na nossa Bahia, não é isso? Olha, é fundamental esse nível de crescimento para a nossa Bahia, porque hoje a gente tem um índice de desemprego que ainda nos assola um certo tanto, mas essas soluções buscadas lá fora trazem resultado positivo. O que a gente tem que ter dentro desse meandro de interesse econômico, de interesse social, de interesses das comunidades, voltada para o trabalhismo, voltada para o emprego, voltada para o crescimento social do Estado, temos que ter cuidado com as nossas áreas, onde nós estamos fazendo os nossos acordos, os nossos contratos, para não terminarmos entregando as nossas benesses nas mãos estrangeiras e depois a gente não ter o retorno das nossas valias. Temos que ter cuidado com os nossos subsolos, que o nosso subsolo é muito rico e aparentemente alguém chega aqui querendo nos comprar apenas a capa, que é a face, e eu trabalho com arquitetura, engenharia civil e topografia e conheço o que é o solo urbano e conheço o que tem debaixo no nosso subsolo e, portanto, tem que ter cuidado por causa de interesses escusos, de empresas, de grupos, de ONGs. Então, o trabalho do governador Jerônimo está sendo muito legal, mas por trás disso tem que ter uma secretaria
que dê apoio e tenha cuidado com aquilo que a gente está fazendo para nós não entregarmos os nossos bens em mãos alheias e não sabermos o que é que estamos fazendo. Porque não adianta hoje a gente ter uma alocação de mão de obra de 5 mil empregos e perdemos 200 mil hectares. É preciso que 5 mil empregos seja cabido dentro das 200 mil hectares e que essa redistribuição dentro dessas 200 mil hectares venha fazer bem para o coletivo de uma Bahia inteira que tem 417 municípios. Maravilha. Então está aí, né, a colocação do Clóvis, e é muito interessante falar sobre isso, porque é muito importante colocar na balança também, né, Clóvis? Existe uma geração de emprego, mas existe também a contrapartida em relação a isso, né? A contrapartida. Ninguém dá almoço de graça, não existe festa de graça. Eu não vou ao circo para ver apenas o Globo da Morte. Eu vou ao circo para poder assistir à sorte, mas não quero ir ao Globo da Morte. Muito bem. Eu estou gostando muito das colocações do Clóvis, né? Eu não vou ao circo apenas para assistir os palhaços ali, né? Ou apenas assistir o Globo da Morte, né? Mas ninguém quer estar lá, isso é verdade. A informação é de que o governador Jerônimo, ele participou de um seminário com cerca de 400 empresários chineses, né? Nós temos aqui na Bahia, inclusive, a montadora da BYD, né, que são os carros elétricos, que tem uma grande crescente em todo o Brasil. Recentemente houve até uma declaração do governador de São Paulo, onde ele colocava ali a informação de que abriria os portais para outras montadoras de carro elétrico, até porque a BYD escolheu a Bahia. Mas aí entra exatamente o que o nosso amigo Clóvis está colocando aqui. Por que eles escolheram a Bahia? Exatamente, nós temos um subsolo rico, de uma preferência maior de grande parte dos países europeus e dos países norte-americanos. E aí, o que acontece? A nossa riqueza vai ser entregue nas mãos de pessoas para administrar os nossos próprios bens. É a mesma coisa que acontece com o nosso cacau. A gente vende nosso cacau por um preço que parece uma premissa, mas depois a gente compra caro uma barrinha desse tamanho que vem da Suíça. Está dito, né? É verdade. Então é preciso repensar sobre essas questões também. E aí o governador Jerônimo, coloca aí por favor, Cássio, a imagem do governador Jerônimo junto com os empresários. Neste seminário, o governador Jerônimo, ele disse o seguinte, que ele fez uma exposição da experiência que não só ele tem, mas também os governadores que passaram anteriormente, né? Até porque o atual ministro da Casa Civil, o Rui Costa, já foi governador da Bahia, né? O atual senador da República, o Jacques Wagner, que também é do PT, já foi governador da Bahia. Nós estamos falando aí de 20 anos de governo do PT. Então ele disse o seguinte, eu fiz uma exposição da experiência e nesses últimos 20 anos, o que a gente vem fazendo para construir um ambiente seguro de legislação. Ou seja, ele levou para esse lado de que a Bahia também é um estado seguro para se empreender, né? Para quem quer investir, tem incentivos fiscais, falei também de mão de obra e da locação geográfica em que a Bahia Eu acabei de colocar, né? A questão da locação geográfica, onde está o denominador comum e onde está o pé de meia, para que se possa se fazer a riqueza sonhada. Então a gente não pode pegar as nossas benesses, os nossos bens, e entregar para essa riqueza tão sonhada e a gente passar acéfalo. É isso aí. Vamos falar também daqui a pouco sobre o futebol, viu? Vamos falar também sobre o futebol. Daqui a pouquinho também tem um Clima Tempo. E como anunciei, o gerente adjunto do Sebrae, o Michel Lima, estará conosco falando da agenda do que acontece na nossa unidade regional do Sebrae aqui em Itabuna. Mais uma vez, abraçando a cada um de vocês que está nos acompanhando. Eu sou Joab Paiva, permita-me entrar na sua casa com muita informação. Esse é o TVI News, segunda edição, com tudo que é informação que acontece durante o dia, não só em Itabuna, em Ilhéus, mas em toda a região do Cacau, na Bahia, no Brasil e no mundo, com comentários de Clóvis Poeta e participações diversas. Hoje também teremos a estreia da nossa nova repórter aqui da TVI, a Brenda Santos. Daqui a pouquinho ela estará conosco falando sobre o clima e o tempo. Teremos também a participação de correspondentes através de links ao vivo. Você não pode perder, daqui a pouco aqui neste canal, no TVI News, segunda edição. Já vamos falar do futebol, produção? Vamos falar do futebol, até porque a equipe do Grapiúna
Aconteceu ontem isso, viu, Clóvis? Sim. O Grapiúna, ele perdeu, infelizmente, mais uma. E o sinal de alerta é ligado aí na Série B do Baianão. Em contrapartida, o Itabuna segue invicto, né? Segue invicto. O Ronaldo, que é ligado ao Grapiúna, é sobrinho meu. Olha que coisa ex-atleta interessante. de futebol, é que está aí na direção desse movimento do Grapiúna aí. Isso mesmo. Então, essa contrapartida que nós fizemos aqui, né? Se o Itabuna, ele segue invicto, sem perder, e tudo indica que poderá ser o campeão da Série B do Baianão, a partir do próximo ano, disputar a primeira rodada, a Série A, né? A primeira rodada não, a Série A. O Grapiúna, infelizmente, tem perdido e tem ligado um pisca-alerta aí em toda a diretoria. Agora, caminhando para o rebaixamento. Tem caminhado para o rebaixamento. Agora, infelizmente, isso tem acontecido, talvez pelas questões também de investimento, pelas questões das novas contratações, que a gente, infelizmente, não vê muito acontecer no futebol da nossa terra, não é isso? Olha, a questão também, Joab, é o seguinte: todos os administradores de empresa nossa, de indústria, sabe que pode incentivar o esporte, principalmente o futebol, porque todos esses valores que forem repassados para o futebol, 10 mil reais, 100 mil reais, 300 mil reais, 400 mil reais, isso tudo é deduzido no IR. Isso tudo é deduzido no IR como função social das empresas. É porque não existe nas diretorias pessoas com competência para chegar nessas empresas e transferir esses dividendos em ações sociais e abater nos impostos de renda dessas referidas empresas. É preciso que haja esse tipo de negociação, esse tipo de capacidade, esse tipo de fomento para que a estrutura do esporte no sul da Bahia, principalmente em se tratando em Itabuna, ganhe a sua dinâmica, que seja refeito tudo que outrora nós tivemos como glória do futebol, e o Itabuna, 6 vezes campeão pela seleção itabunense. E a gente já viu aqui em Itabuna grandes espetáculos do time de futebol profissional. É verdade. Infelizmente, né, isso não tem acontecido com o Grapiúna. Inclusive, ontem na partida com o Ipiranga, o que marcou aí a chegada do novo técnico, o Kleberson, né, eles estão tentando ver se consegue dar uma alavancada no time, mas infelizmente ontem, mais uma vez, o Grapiúna acumulou mais uma derrota. Uma derrota para o time de Jorge Amado, né? O Ipiranga. O Jorge Amado ajudou a fundar e fomentou financeiramente também. Exatamente. E em todos os jogos, ele ainda não teve não foi campeão em nenhum dos jogos. Isso é algo que a gente gostaria de destacar aqui. Perdeu 2 e empatou no outro. Então, eu acredito que é um momento de se refletir, de pensar o que deve ser feito para a mudança, né? O Grapiúna. Exatamente. Em contrapartida, eu gostaria de falar também do nosso Itabuna, que está fazendo uma de vento em popa, ele está indo de vento em popa. Com certeza, está fazendo uma boa temporada aqui do nosso Baianão, né? Está brilhando. Você acredita, Clóvis, que isso também tem a ver com essa questão do investimento, como você falou agora há pouco? Tem a ver com a questão do investimento e tem a ver com a questão de um olhar mais crítico e mais clínico para aquilo que a gente tem que ter e quer ter como representatividade dentro do futebol. É isso, sem sombra de dúvidas, isso é o que nós estamos querendo, né? Falar e fazer sempre, esse investimento no futebol da nossa cidade, né? Nós precisamos desse investimento no futebol da nossa cidade. Vamos agora falar um pouquinho sobre o clima e sobre o tempo, porque a partir de agora nós vamos ter a estreia da nossa nova repórter aqui. Pode entrar, Brenda, venha falar conosco aqui. Nós vamos ter a estreia da nossa nova repórter, a Brenda Santos. Muito boa tarde, Brenda, seja bem-vindo. Boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Maravilha. Então, a partir de hoje, vocês vão ter aí a oportunidade também de ficar informado sobre tudo que acontece no clima e no tempo com Brenda Santos, né? Ela que vai estar trazendo aí a temperatura e também a previsão, né? Para que você possa se aprontar para o próximo dia. Então, o que é que você pode trazer aí para a gente, Brenda, no dia de hoje? A previsão do tempo para terça-feira indica predomínio de sol com poucas nuvens ao longo do dia, na Bahia, na região da Bahia. Em toda a Bahia. Em toda a Bahia. Então,
em todo o território baiano, nós teremos aí a predominância do sol com poucas nuvens ao longo do dia. Quem vai para a praia no dia de terça-feira, eu acho bem difícil, viu, Clóvis? Mas quem for para a praia dia de terça-feira, com certeza vai ter sol, né? E quem está trabalhando também não precisa se preocupar com guarda-chuva, não é isso, Brenda? Depende. Já nas regiões de Itabuna e Ilhéus, vai haver sol, só que com nuvens ao longo do dia, e pode haver também uma chance de chuva. Já Olha em aí. Salvador, pode haver pancadas de chuva isoladas durante o período noturno. Maravilha. Então tá aí. Você que mora na cidade de Itabuna, como é o nosso caso, mora na cidade de Ilhéus, não precisa guardar 100% o guarda-chuva, não. Existirá aí algumas pancadas de chuva durante o dia, não é isso, Brenda? Isso, mas mínima. A mínima também, a temperatura varia entre 23 e 28 graus. Maravilha. Eu agradeço aqui a Brenda. Em breve nós estamos melhorando, né? Vamos melhorando a cada dia. Nós teremos aqui uma interatividade com o telão. Você vai poder também estar acompanhando aqui. Mas essa é a previsão para amanhã. Repete, por favor, Brenda. Amanhã... Mínima de 23 e máxima de 28. Pancadas de chuva pela noite em Salvador e pancadas de chuva pela tarde em Itabuna e em Ilhéus. Pronto. Então amanhã, pelo período da tarde, prepara o guarda-chuva para não perder os compromissos, tá bom? Então fiquem ligados aí, porque amanhã você vai precisar utilizar o guarda-chuva aqui na cidade de Itabuna. Mas a predominância é de sol, então fique tranquilo também. Obrigada, Joab. Muito obrigado pela sua participação, Brenda. Amanhã tem mais a participação da Brenda aqui. Quer dizer, hoje ainda tem participação dela, porque ela foi até as ruas da cidade para falar também um pouco sobre o SEBRAE, né, que é o Serviço de Atendimento e de Apoio aos micro e pequenos empreendedores, aos micro e pequenas empresas. Daqui a pouquinho nós vamos ver, então, essa matéria que foi preparada pela Brenda Santos, ela que está estreando aqui juntamente conosco no jornalismo da TVI. Né? Gostou da participação da Brenda aí, Olha, meu amigo? Brenda é toda calma, muito tranquila. Eu sei que ela vai avançar muito, que ela tem muita tranquilidade, ela tem um direcionamento. Isso é importante, né? É muito importante, ela não tem nenhum problema na hora de se direcionar ao público, não. Ela foi muito tranquila e para a estreia dela, ela está de parabéns, sim. Tá muito Maravilha. bem. São 17 horas e 32 minutos, você está na TVI, este é o TVI News, segunda edição, muita informação de tudo o que acontece durante todo o dia na nossa região do Cacau, na Bahia, no Brasil e no mundo. Aqui a informação passa primeiro. Abraçando a cada um dos nossos telespectadores que já tem o costume de acompanhar as informações aqui, e a você que está chegando por agora. Se você está gostando da nossa programação, compartilhe com seus amigos, tá bom? Você fez referência agora há pouco do circo, né? Existia uma pessoa que falava a seguinte frase: se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. Com certeza. Tem que sorrir, né? Se você não gostou, mas sempre compartilhe. Logicamente, nós estamos trazendo esta leveza para o jornalismo, mas o importante é que você compartilhe, porque a informação não pode parar. E é falando disso que nós vamos até a cidade de Ibirapitanga. Na cidade de Ibirapitanga, meu amigo Clóvis, a prefeitura ela anunciou aí a licitação para a construção de uma creche no distrito de Camumuzinho, né? Com investimento aí de cerca de 5,4 milhões de reais. É um investimento que chega para a educação básica, a educação de primeira infância da cidade de Ibirapitanga, no distrito de Camumuzinho. Isso que é muito importante, até porque é o seguinte: o trabalhador ele precisa sair para ganhar o pão, a mãe ela precisa sair e as crianças ficam, por muitas vezes, não tem aonde levar as crianças, né? As crianças ficam desguarnecidas, as crianças ficam sem ter para onde ir, vamos dizer assim. E isso prejudica muitas vezes as mães, né, que não podem ir trabalhar. Mas agora as mães poderão sair para trabalhar porque existe esse investimento lá na cidade de Camamu. Um investimento que vem e com certeza trará muitos benefícios para a população daquela cidade, principalmente daquela localização que é o distrito de Camumuzinho. E sem contar com o nível de tratamento, Joab, que vai ter cada uma dessas crianças a nível de assistências periódicas, era na casa delas, e aí serão assistências diuturnas.
Elas terão assistência todos os dias, do ponto de vista de integração, do ponto de vista de alimentação, do ponto de vista de cura do próprio físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da atenção básica e do ponto de vista da fundamentação do aprender a integração a partir da base, que é criando solidez na creche, onde, independentemente do pai e a mãe estarem trabalhando, eles estão como válvula propulsora de um novo valor que a sociedade está tendo para absorver e daí poder tirar o sustento da família de uma melhor forma, sem que os seus filhos fiquem deixados dentro de casa com outros menores tomando conta e acidentes venham a acontecer e as coisas que não são da comunidade virem a acontecer. E tem coisas que acontecem fora da presença dos pais, como assédio, como invasão de propriedade, como invasão de direito, e essas coisas a creche minimiza muito porque a mãe vai trabalhar e deixa de ter uma vida solta e vai cuidar de fato e de direito do filho da forma devida. Exatamente isso. O investimento ele chega a cerca de 5,4 milhões de reais. É um grande investimento e que com certeza isso aliviará muito as mães da cidade de Ibirapitanga, o distrito de Camumuzinho. Você vê aí a imagem do prefeito da cidade de Ibirapitanga, juntamente com toda a sua equipe, e a equipe também do governo federal em Brasília, né? Esse investimento aí que trará com certeza muitos benefícios, não só para as mães, não só as crianças, mas para toda a cidade de Ibirapitanga. Parabéns aí ao prefeito, lá é o prefeito G, né? Um grande abraço aí para o prefeito G. Em breve o TVI News estará chegando por aí, tá bom? Em breve o TVI News estará chegando por aí na cidade também de Ibirapitanga. São 17 horas e 42 minutos, nós vamos a um rápido break e já já nós voltamos com muito mais informações para você, não saia daí. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né?
o público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Estamos de volta com o TVI News, segunda edição. Lembrando que diariamente você também pode assistir a toda a nossa programação pela TVC, canal 24.2 e também pelo YouTube, o youtube.com/TVI Oficial. Mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência, onde são 17 horas e 47 minutos. Hoje ainda nós estaremos falando sobre empreendedorismo e agenda do Sebrae aqui em nossa região, com a entrevista do nosso gerente adjunto, o gerente adjunto do Sebrae, a unidade regional aqui de Itabuna. Mas vamos com mais informações, e essa informação desta vez vem da cidade de Salvador, porque um pastor evangélico, infelizmente, né? Na verdade, nós não podemos nem talvez classificar como pastor. Ele foi preso por acusado de estuprar uma jovem, uma adolescente, melhor dizendo, de 17 anos, que tem problemas mentais. Eu venho falar isso com muita dor, viu, Clóvis? Porque algo nesse sentido nós não podemos tolerar, né? Um pastor de uma igreja evangélica que foi identificado como o José Barbosa Leal, ele foi preso na cidade de Salvador, acusado, né, suspeito de estuprar e engravidar. Além de ser estuprada, a menina foi engravidada pelo suposto pastor, em um crime que foi ocorrido na cidade de Valença, aqui no Baixo Sul, e ele foi enquadrado na cidade de Salvador. E isso nos faz lembrar de um tema que é muito atual, e esse é o mês de maio, o mês onde nós também lembramos e levantamos a bandeira contra o estupro, né, de crianças e adolescentes. Dia 18 está chegando aí, dia 18 de maio é todo dia, que é o dia do combate, né, e a prevenção contra o abuso à criança e o adolescente, e nos deparamos com uma informação como essa, né, de um homem que deveria estar pastoreando as ovelhas que Deus permitiu que pastoreasse, mas infelizmente está aí desonrando o evangelho de Jesus, né, praticando tais atos criminosos como esse, né? Engravidando uma adolescente, e o pior, um adolescente com problemas psiquiátricos. O problema maior que eles aproveitam o ensejo de serem utilizados esses mecanismos de cura, de salvação, e pega a família com base frágil que se entrega a esse tipo de situação e acreditando, entre aspas, num pastor que está tomando conta das ovelhas, entrega a ovelha, e uma ovelha de mão beijada, numa mão errada, principalmente alguém que tem problemas psíquicos, problemas que precisa de uma atenção maior, e aí a coisa toma o rumo que tomou e acaba como ele fez, que foi cometer esse estupro, o estupro de uma vulnerável, porque se ela não tem o sensitivo lógico, ela é vulnerável. Com certeza, é um estupro de uma vulnerável, até porque ela não sabe distinguir, né, entre o certo e o errado, e que ele pague na cadeia, porque nós estamos cansados. Infelizmente, esse não é um caso isolado. Isso tem acontecido não só aqui na Bahia, mas tem acontecido por todo o nosso Brasil, esse nosso grande Brasil. Pessoas têm se travestido por debaixo de um terno, dizendo que é pastor, que vai pregar a palavra de Deus, para poder praticar atos libidinosos. Então, nós precisamos estar atentos a essas questões também. Lógico, existem
pastores, homens de Deus, que de fato honram a palavra de Deus, que não é o caso desse cidadão que foi preso ali na cidade de Salvador e que cometeu este crime na cidade de Valença. Me faz lembrar também, na atualidade, o novo Papa está com uma questão judicial e uma questão administrativa de 2 párocos, de 2 vigários, que estava sob custódia do domínio do terceto, onde ele era bispo, e os 2 padres estão na justiça, na Igreja Católica com um problema administrativo e na justiça comum com problema de ordem de estupro de vulnerável. Bem lembrado, inclusive, Clóvis, até porque esse não é um problema brasileiro, apenas do Brasil. Isso se repercute também em todo o mundo, né? São casos de estupro de crianças, de adolescentes e que, como disse anteriormente, nós precisamos estar atentos e combater, não só estar atento, mas também combater tais atos, né? E proteger mais do que nunca as nossas crianças, nossos adolescentes. Lembrando que na quinta-feira, não é isso, professor? Na quinta-feira, nós estaremos aqui com o pessoal do Conselho Tutelar e falaremos, então, deste assunto, que é um assunto muito importante, que é o combate ao estupro, né, de vulnerável. A intolerância do vulnerável, né? A intolerância contra o vulnerável. Exatamente. É o combate à violência sexual de crianças e adolescentes, né? Exatamente. Então, lamentável uma situação como essa, que pague pelos seus atos e se arrependa. Que pague e se arrependa. Mas vem comigo, porque são 17 horas e 52 minutos e nós vamos agora falar com o nosso correspondente, o Ítalo do Acorda Bahia. Ele que traz informações aí sobre crimes cibernéticos. Nós estávamos falando agora há pouco sobre esse homem que foi preso na cidade de Salvador, que cometeu o crime na cidade de Valença, engravidando uma moça essa moça era vulnerável, Ítalo, né? Então eu quero saudar você com o nosso boa tarde e também falar sobre esses crimes cibernéticos que, infelizmente, muitos também têm se apropriado da internet, têm se apropriado dos meios sociais, das redes sociais, para estar cometendo crimes. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Joabes, e a todos os telespectadores da TVI News. Olha, é um prazer imenso estar fazendo parte desse quadro aí. Você, como sempre, brilhando, né? Estamos aí. Vamos falar um pouco sobre esse crime cibernético que, inclusive, vem afetando a várias famílias. Eu não vou muito longe, não, mas aqui na região da Bahia, pessoas que não estão ligadas, né? O crime cibernético também é conhecido como cibercrimes, porque é uma atividade criminosa que utiliza computadores e redes de dispositivo eletrônico para manter atos ilegais. Eu mesmo fui vítima de algum crime cibernético. As pessoas utilizam o Instagram, que é o Marketplace, para poder fazer compras, né? Compras de veículos, carros, terrenos, inclusive aluguéis de pousadas. E as pessoas pegam todo aquele material, eles clonam com o número, o contato, e nisso eles pegam, se faz o dono, do proprietário, e aí ele tira as fotos do dono e coloca a foto deles. E aí nisso você entra em contato com o malandro, ele chega num certo ponto de fazer a negociação. Você inclusive vai até os donos oficiais, só que lá ele já falou para o dono que iria comprar por um determinado valor mais alto, e aí você fica mutido, você não fala valores com ele e diz que já está tudo certo, mas na hora que você vai transferir é que acontece a surpresa do golpe. Então, o Facebook, que está logado ao Marketplace, bate recorde, né, nessa caminhada. Agora tem mais, viu? Tem mais. As pessoas ficam em busca de trabalhos e aí a Shopee, clonada, né? Tem um pessoal se passando por entregador da Shopee, eles mandam você fazer um cadastro, você vai fazer o cadastro, quando chega no final eles pedem para que você adquira o acessório IPI de segurança, que é capacete, colete e luvas e uma bota, certo? R$ 78, se não me engano. Então vocês desconfiem, porque nenhum entregador da Shopee, quando vai entregar material da gente, está unido desses kits. Então, passando do Instagram, né, nós fomos aí para a Shopee. E aí um anúncio ele vem vinculado com vários vídeos, né? Então você tem que ficar ligado, porque o que tem que acontecendo aqui na nossa região
sobre crime cibernético olha, é brincadeira. E tem mais, a turma tem que ficar ligada, porque não existe conto de vigário, tá? Não existe conto de vigário. Então, a maioria das fraudes, eles incluem golpes financeiros, roubos de identidades, né, que eu falei aqui, que eles clonam, né, ataque de sistema, e a gente pede encarecidamente os nossos governantes para trazer para cá, né, uma delegacia de crime cibernético. Já existe em Salvador, mas a gente não vai sair daqui para ir em Salvador. Tem gente que perdeu aqui 350 mil, comprou uma picape em São Paulo. Não, a picape foi, eles botam geralmente cidades vizinhas, Santa Luzia, Jussari, Arataca, Palmeiras, cidades pequenas. E aí, quando a pessoa chega nesses lugares, entende que recebeu um golpe. Então, vem acontecendo muito isso. E golpe também de transferências bancárias de 50 centavos, 10. E aí, então, a gente fica sem proteção, porque a gente toma esses golpes e a gente não sabe a quem recorrer, né? Então, a gente tem que entender que a segurança dos dispositivos é utilizar senhas, né, e manter o software sempre atualizado, porque a gente tem o nosso software aí, só que a gente mesmo que dá acesso a ele através de links. Pois é, Joab, nós estamos aqui, a gente fica aí com essa denúncia de casos realmente que vem trazendo transtorno à nossa região, né, do cacau, e o Brasil todo vem passando por isso. E a gente chega na delegacia, o delegado diz que é caso normal, que em 10 minutos chega uma pessoa aí já sofrendo por esse ato, né, que realmente deixa você com a mão na frente e outra atrás, que muitas vezes você ali está juntando o seu dinheirinho para comprar o seu imóvel, comprar o seu carro, e de repente recebe aí um golpe cibernético, tá bom, meu irmão? É isso, Ítalo. Infelizmente, casos como esse têm se replicado não só na nossa região, não só no nosso estado, mas como em todo o Brasil. Sempre tem gente que gasta a sua energia, gasta o seu tempo para poder estar maquinando, praticando golpes, né? E esse assunto que você está trazendo aqui hoje, ele é muito importante porque existem um grupo de pessoas que estão também conectados agora e que eles estão muito vulneráveis, que é o grupo dos idosos, as pessoas da terceira idade, que muitas vezes não têm muita prática em relação ao mundo digital e acabam caindo nesses golpes, né? Por isso é importante estarmos sempre alertando as pessoas aqui para essas questões que têm acontecido. Geralmente, Joab, só colocando aqui, as pessoas quando efetuam o Pix, né, geralmente ele tem um prazo aí de 10 minutos para eles poderem recorrer. Se caso for em espécie, no caso, geralmente, é só suspeitar, gente. Se for caso de Pix, como é que eu estou negociando aqui com o Joab? E aí Joab me manda um Pix de Imária, de Luiz. Outra coisa, os perfis que eles sempre usam com criança no colo, abraçado com idoso, são perfis frios, tá? Perfis para entrar na sua mente, dizer que ele realmente faz parte da família, né? Então você fica atento, porque você desconfie. Porque se um carro hoje custa ali 35 mil, e ele coloca na tabela de 18, 16, tenha certeza que você vai receber um golpe. Se não for através das redes sociais para você não receber o dinheiro de volta, vai ser o carro que vai estar com o motor de você bater a chave e o carro explodir. Então todo cuidado é pouco, não é isso, Ítalo? Olha, lembrando que diariamente o nosso correspondente, o Ítalo do Acorda Bahia, estará conosco aqui, trazendo informações como essa, informações esclarecedoras para você, lógico, também trazendo as coisas que acontecem, as notícias, né, as informações que acontecem na nossa região, na cidade de Itabuna e na cidade de Ilhéus também. O Ítalo que já tem uma atuação aí nas redes sociais, não é isso, Ítalo? Isso, Joab. A gente está aí, redes sociais, atualizando aí, né? A gente está sempre aí atualizando, sempre que pode, porque a gente precisa manter a nossa região atualizada. Não é isso? Sem sombra de dúvidas, precisando. E ele tem uma atuação, eu ia dizendo aqui, uma atuação muito forte no social. Então, se você tem alguma denúncia para fazer, se a sua rua não está tão legal, se você precisa chamar a atenção do poder público, pode entrar em contato aí também com a nossa produção, pode entrar em contato através dos links que estão aparecendo aqui abaixo, e a nossa equipe estará indo até você, né, para poder
fazer esta denúncia e você poder ter a solução. Porque nós não estamos aqui também, Ítalo, para apenas mostrar os problemas da cidade, mas para não só mostrar, melhor dizendo, não estamos aqui para não só mostrar, né? Mas mostrar e buscar a solução desses problemas que assolam a nossa cidade de Itabuna, que assola toda a nossa região. E, infelizmente, tem feito o nosso povo sofrer. Lembrando que hoje também, e eu gostaria até de comentar aqui, a centenária, né, Associação Comercial de Itabuna está no momento de votação, onde eles escolherão, o meu querido amigo Clóvis, nosso comentarista, o seu próximo presidente. O resultado deve sair daqui a pouco, são 18 horas e 1 minuto. Agora, o resultado está previsto para sair após as 19 horas, quando se encerra a votação e a escolha do próximo presidente da ACI. Lembrando, o atual presidente, Alvaldino Cunha, né, que teve uma grande atuação durante esse período, e a partir de hoje, logo após a escolha do novo presidente, eu acredito que teremos um momento de posse, nós teremos aí uma nova administração na centenária Associação Comercial de Itabuna, que neste exato momento está passando por eleições, desde 9 horas da manhã até as 19 horas agora da noite. Essa associação que é muito importante, até porque nossa cidade é uma cidade que tem um comércio muito pujante, né? E esta associação representa aí o comércio, representa aí os patrões, né? Que é quem gera o emprego da nossa cidade, quem faz a catraca girar aqui em nossa cidade. Né? Muito obrigado, viu, Ítalo, pelas informações. Você tem mais alguma informação aí pra gente? Tenho. A próxima aparição minha, eu vou fazer uma pesquisa sobre o comércio de Itabuna, né? A gente vai, na próxima entrada minha, assim a gente vai preparar a matéria direita aí, para a gente falar sobre conseguir uma solução para ajudar os comerciantes da cidade de Itabuna, porque o comércio vem passando realmente estão sendo prejudicados, né? Porque já sabe que a internet está aí vendendo online e a turma aqui já não trabalha nessa vibe, né? Trabalha no corpo a corpo, mano a mano. Então a gente precisamos utilizar essa linda ferramenta, né? Que é a TVI News, Joab aí como apresentador, para a gente levar alguma solução aí para esses amigos da Cinquentenário, que é o principal polo, né, daqui da cidade de Itabuna. Um abraço, boa noite, Barbosinha. Jesus continue abençoando a todos aí, tá bom? Maravilha, Ítalo. Muito obrigado pela sua participação aqui. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. E por falar nessa questão de apoio, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o gerente adjunto do Sebrae, que daqui a pouco estará conversando conosco. Mas antes, o nosso comentarista, o Clóvis, ele estará falando com a gente aqui ainda sobre esse assunto, não é isso, Clóvis? Exatamente. Eu quero dizer que a Associação Comercial, com esse centenário que já existe, ela tem avançado, mas é preciso que haja também uma participação do comércio de uma maneira geral. Os pequenos comerciantes, na realidade, é quem sustenta a cidade. É mero engano meu achar que é Loja São Paulo, que é Farmácia Avelanes, é mero engano meu achar que é Bradesco, é mero engano meu achar que é a Cargill, é mero engano meu achar que é as grandes empresas de supermercado, atacadões. Quem sustenta a nossa cidade, a grande realidade, é a pequena e microempresa, é o comerciante lá da ponta. Agora, o que é que está faltando na nova associação comercial? Discutir o novo perfil do comerciante da cidade. É preciso discutir o novo perfil do comerciante da cidade do ponto de vista estratégico, onde ele se encontra alocado. Porque não adianta eu falar de uma realidade comercial da minha cidade apenas centralizando todo o comércio. Itabuna é uma cidade descentralizadora do comércio, e como ela é uma cidade descentralizadora, é preciso que a descentralização interna aconteça. E não há isso, não tem a Associação Comercial da Califórnia, que é um bairro que tem 22 mil moradores. Não tem Associação Comercial do bairro Santo Antônio, não tem Associação Comercial do São Caetano, não tem Associação Comercial dos nossos grandes bairros, que isso seria uma forma de descentralizar as atividades, descentralizar as atitudes, trazer uma nova formação de pensamento, trazer uma nova forma coaduna de compra de mercadoria e essa redistribuição entre seus associados,
E não existe isso na sociedade, e essa associação completando 100 anos e ainda está neném num pensamento escuso a esses pequenos comerciantes, que é quem na realidade sustenta o comércio da cidade. Você pode pegar um pequeno mercadinho da Califórnia lá hoje, que ele tem 10 mil reais no caixa, mas vai o grande comerciante da cidade hoje, que ele não tem 5 mil reais para lhe trocar um cheque ou passar um Pix para lhe emprestar para 30 dias. Então tá aí a colocação do nosso comentarista, o Clóvis Poeta, né? Morador de periferia e conhecedor dessa realidade, que Itabuna tem 148 bairros e 96 em vida ativa. Olha aí, é algo interessante, até porque geralmente essa população da periferia, que é a maior parte, né? A maior parte da nossa cidade é a periferia. Consomem nos mercadinhos de bairro, né? Na padaria do seu bairro, na drogaria do seu bairro. E daí nós temos essa informação. O que seria da associação comercial se não fosse esses pequenos comerciantes? É verdade. E é quem compra no grande comércio na mão deles, que passam a ser distribuidores, e essa redistribuição é que traz para eles os valores de benesses a terem nos seus bolsos e nos seus caixas, enquanto a periferia lá passa necessidade e tem um comércio desorganizado. Maravilha. Vamos ainda continuar falando sobre essa questão de empreendimentos e de empreendedores. A repórter Brenda Santos preparou uma matéria e nós estaremos falando agora das ações em que o Sistema Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, tem preparado para este mês. O sonho de empreender já é uma realidade para muitos brasileiros. No entanto, transformá-lo em sucesso requer planejamento, capacitação e suporte especializado. Em Itabuna, o SEBRAE tem desempenhado um papel fundamental na trajetória de diversos empreendedores. O SEBRAE oferece uma série de soluções, principalmente voltados para a parte de capacitação e de orientações e consultoria. Para quem está começando um negócio, geralmente a gente faz um processo de orientação, onde a gente busca mostrar para ele todo o processo da importância do planejamento do negócio. A gente tem uma ferramenta chamada Radar SEBRAE, onde o empreendedor que quer montar um negócio em Ilhéus ou Itabuna tem um mapa de toda a cidade, onde a gente pode, através desse mapa, indicar quais são os concorrentes que ele vai ter na região que ele pretende montar o negócio. Ele vai ter a possibilidade de verificar quais são os negócios mais viáveis para se montar em um determinado bairro, ou até mesmo, se ele já tiver a atividade definida, ele vai ter a oportunidade de saber daquela atividade qual seria o melhor bairro para ele montar, né? E toda a orientação relacionada a planejamento do negócio, que envolve desde essa questão do conhecimento do mercado, da parte da análise financeira do negócio, do processo de formalização desse negócio. Então o empreendedor tem no SEBRAE, além do atendimento presencial, que aqui na região a gente tem através da agência de Itabuna e de Ilhéus, nós temos o site do SEBRAE, onde ele tem a oportunidade de participar de mais de 300 capacitações gratuitas, e tem o nosso 0800, que é o 0800 570 0800, onde ele pode também fazer agendamento de atendimento e ter acesso a uma outra série de informações. Paulo Costa, empreendedor e parceiro do SEBRAE, destaca a relevância do apoio da instituição para o desenvolvimento e fortalecimento dos negócios. O SEBRAE é um grande parceiro, não só do microempreendedor individual, como das micro e pequenas empresas, de todo o Brasil, e daqui Itabuna, né, essa parceria é de velhas datas, principalmente na Paulino Vieira e no comércio de Itabuna. O SEBRAE Itabuna é um grande parceiro, grande amigo, né? Eu até brinco, falo que é o nosso padrinho, né? Pelo tanto que ele ajuda, que ele colabora, que ele participa, preparando com seus cursos, com suas palestras, tudo para poder melhorar cada vez mais o nosso comércio. Durante o mês de maio, a unidade regional do SEBRAE tem oferecido oportunidades e capacitações para auxiliar no crescimento de micro e pequenas empresas. Aqui especificamente em Itabuna, a gente está ofertando nessa segunda-feira, a partir das 19 horas, aqui na nossa sede, que fica na Firmino Alves,
uma capacitação sobre gestão financeira, né? Então, se você é empresário e você tem dificuldade na administração, na gestão financeira do seu negócio, a gente tem um especialista que está trazendo aqui nessa segunda para falar sobre esses aspectos. E no final do mês, no dia 29, a gente vai ter uma palestra sobre atendimento a cliente, que é voltado principalmente para quem trabalha na área de prestação de serviço, né? Então, pessoal de escritório de advocacia, de clínicas médicas, né? Quem trabalha diretamente no atendimento ao cliente está convidado a participar dessa capacitação. Então tá aí, hoje eu estou recebendo, está aqui ao meu lado, o gerente adjunto do Sebrae, Michel Lima, e ele vai falar um pouco para a gente sobre essas capacitações que estão acontecendo neste mês de maio. Muito boa tarde, Michel. Melhor dizendo, né, já estamos nas 18 horas, são 18 horas e 12 minutos, estamos ao vivo. Muito boa noite, é sempre uma satisfação falar contigo. Boa noite, Joab. É uma satisfação também estar presente aqui para poder falar sobre esses temas que são fundamentais, principalmente para o desenvolvimento dos pequenos negócios, né? A gente teve o nosso comentarista aqui falando sobre essa importância dos pequenos negócios. Hoje, para você ter uma ideia, são mais de 30 mil pequenos negócios só no município de Itabuna. Se a gente fizer um recorte apenas do MEI, né, que é o microempreendedor individual, hoje o município de Itabuna tem mais de 16 mil microempreendedores individuais. E o Sebrae ele vem desenvolvendo uma série de ações justamente com esse objetivo. E no que tange a capacitação, a gente tem buscado principalmente estar onde o empresário tem mais acesso, né? Então, antigamente a gente só oferecia as capacitações em nível presencial. Hoje em dia a gente está ampliando, né, o leque de capacitações que a gente oferece através do nosso portal EAD. Então, o empresário que quer se capacitar, ele tem condição de se capacitar através do nosso site, ele tem condição de se capacitar através do WhatsApp, né, que hoje a gente tem algumas capacitações via WhatsApp, via Instagram, né, via outras plataformas das redes sociais. E especificamente em Itabuna, hoje, daqui a pouquinho, a partir das 19 horas, a gente está recebendo um especialista que vai falar sobre a gestão financeira dos pequenos negócios. Que quando você olha, Joab, principalmente os aspectos relacionados à mortalidade dos pequenos negócios, você vê que boa parte das causas de mortalidade estão associadas justamente a essa falta de gestão e administração financeira, né? O empresário muitas vezes ele não sabe separar o dinheiro pessoal do dinheiro do negócio, ele não tem um fluxo de caixa onde ele consiga antecipar problemas futuros, né? Nessa questão da entrada e saída de dinheiro da empresa, não consegue conciliar os prazos que ele dá para o pagamento de seus clientes, com os prazos que ele recebe para fazer o pagamento de seus fornecedores. Então, essa palestra de hoje, que vai ser aqui na sede do Sebrae, vai falar justamente sobre essa temática. E no final do mês, a gente sabe que o atendimento é uma temática, né, que é sempre demandada, né? A gente sabe que muitas vezes, né, principalmente para os pequenos negócios, o atendimento é o grande diferencial que o pequeno negócio tem. A gente vai estar trazendo um especialista para falar sobre esses aspectos relacionados ao atendimento ao cliente. Maravilha. O que o empreendedor ele pode esperar? Daqui a pouco o Eric Vitor, né, ele que é especialista nessa área, vai estar ali para quem não sabe, na Avenida Comendador Firmino Alves. O Sebrae, inclusive, mudou de endereço, né? Existem alguns empreendedores que não sabem disso, né? Para poder melhor atender os nossos empresários. Então, lá no auditório do Sebrae, nós vamos ter essa palestra com o Eric Vitor. O que eles podem esperar nesse sentido prático, né? Nós sabemos que vai falar sobre gestão financeira, sobre essa questão de não misturar. Mas na vivência prática, o que essa palestra promete? Ele vai trazer ferramentas, né, para o dia a dia do negócio, né? Então, o empresário ele vai ter a oportunidade de, por exemplo, conhecer como funciona esse fluxo de caixa, inclusive até tendo um modelo lá de planilha, de como você também utilizar as ferramentas de inteligência artificial
para poder facilitar o processo de gestão financeira do seu negócio. Ele vai falar, por exemplo, sobre uma das causas principais de mortalidade, que é o processo de formação de preço. Muitas vezes o empresário de pequeno porte, ele não sabe como calcular corretamente o preço de venda dos seus produtos e dos seus serviços. Então ele vai trazer essas ferramentas numa linguagem bem simples, bem dinâmica, para que você que é empresário, você possa ter um domínio melhor e maior das finanças do seu negócio. Porque é muito comum, Joab, a gente ouvir do empresário dizer assim, mas o que eu preciso é de crédito, o que eu preciso é de uma linha de financiamento, de um empréstimo. E aí quando a gente vai buscar essas informações financeiras, quando o gerente do banco, por exemplo, na hora de avaliar limites de crédito, ele vai olhar essa parte da gestão financeira daquele empresário, o gerente ele verifica, olha, que muitas vezes ele não tem domínio sobre os custos do seu negócio, ele não faz projeções, ele não olha o passado, para que ele possa, de repente, aproveitar aquelas oportunidades que, por exemplo, os calendários festivos, como, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, São João, qual é o impacto que essas datas têm financeiramente no seu negócio. Ele não tem muitas vezes esse controle de custo do negócio, então ele muitas vezes ele compra mal, porque ele acredita que em uma, entre aspas, promoção do fornecedor, ele comprando bastante, ele vai ter condição de revender por um preço que de repente gere um retorno financeiro maior para ele. Então o Eric, ele nesse processo de abordagem da palestra, ele vai primeiro listar quais são esses principais problemas que você como gestor precisa administrar, e depois ele vai trazer as ferramentas. Olha, qual é a melhor ferramenta hoje que existe para você ter um bom fluxo de caixa? Qual é a melhor ferramenta que você tem hoje para poder saber se realmente o preço do seu produto ou do seu serviço vai lhe dar o lucro que você realmente espera? Até porque acontece às vezes da pessoa está tendo prejuízo, ao invés do lucro. Quer dizer, ela está vendendo, apenas vendendo ali, e tendo prejuízo. Isso acontece muito, Exato. Justamente porque muitas vezes ele não tem essa questão do controle rígido do caixa. A gente sempre brinca, de vez em quando eu também faço palestra, a gente sempre brinca, que é muito comum, aquele caixa físico que o empresário tem, ele está utilizando para as despesas cotidianas de sua residência. Sim. E aí é importante que o empresário tenha essa consciência de que o dinheiro que está ali no caixa não é dele, o dinheiro que está ali no caixa é da empresa. O dinheiro do empresário é o que a gente chama de prolabore, que é o salário do empresário, que inclusive até é um item que ele utiliza como base para calcular os custos, que vão servir de base para calcular o preço de venda do produto e serviço. Então o Eric ele vai dar essa visão geral desses aspectos que muitas vezes o empresário não leva em consideração. Para você ter uma ideia, Joab, a gente tem casos de empresário que acha que simplesmente se eu comprar por 1 e vender por 2... eu vou ter R$1 de lucro, Então, é esse cuidado, esse processo de orientação que nessa noite, o Eric ele vai fazer através da palestra dele. E assim, o Sebrae tem um leque de soluções. Inclusive até a gente está com um grupo de agentes de orientação empresarial, visitando as empresas, Então, você que é empresário, você pode estar recebendo na sua empresa um agente de orientação empresarial, ele vai identificado, Então, ele tem um fardamento, crachá, ele está bem identificado para que você possa estar recebendo essa consultoria gratuita do Sebrae, já que muitas vezes, o empresário ele não tem tempo de ir até o Sebrae. É verdade. A gente criou esse programa que a gente chama Sebrae na sua empresa,
onde a gente está disponibilizando essa consultoria gratuita, onde esse agente de orientação empresarial, ele vai até a empresa, faz um diagnóstico da sua empresa como se fosse um médico. Sim. Né? E a partir desse diagnóstico, a gente apresenta uma série de soluções que pode apoiar no desenvolvimento do seu pequeno negócio. Maravilha. Então, os empreendedores podem ficar tranquilos, né, nesse sentido. Até porque estávamos falando agora há pouco sobre crimes, né? Crimes cibernéticos, os crimes que acontecem de diversas formas. E nós percebemos que tem também crescido crimes relacionados à questão dos negócios, né? Então as pessoas podem também ficar tranquilos, porque existe uma equipe do Sebrae, né, fazendo essas visitas aos empreendedores aqui de Itabuna, né? É importante, Joab, a gente reforçar, né, de que além dessa identificação, né, que esses profissionais eles têm na hora da visita, né, a pessoa que ainda assim tiver alguma dúvida, a gente tem um 0800, que é o 0800 570 0800, 0800 570 0800, onde a pessoa pode ligar para esse número, é ligação gratuita, inclusive até de telefone celular, que toda essa equipe que está visitando, ela está registrada lá no sistema, e aí você pode ter também a confirmação de que essa pessoa, ela realmente está lá representando o Sebrae. Além disso, Joab, se você me permite... Com certeza. A gente sabe que principalmente relacionado à figura do MEI, né, que é o microempreendedor individual, que a gente tem mais de 16 mil microempreendedores só no município de Itabuna, mas a gente sabe que a audiência aqui da TVI, ela alcança o mundo, né, porque há essa transmissão pela internet. Você que é microempreendedor individual, que você recebeu um e-mail, recebeu uma mensagem via SMS, né, recebeu uma ligação e você tem dúvida se realmente essa ligação, esse SMS, né, esse e-mail é do Sebrae ou da própria Receita Federal, é sempre bom entrar em contato com o Sebrae. Esse número que eu passei para vocês, que é o 0800 570 0800, é ligação gratuita, inclusive até de telefone celular, é o WhatsApp também. Então, se você tiver dúvida sobre a comunicação que você recebeu, né, através de qualquer canal de comunicação, entre em contato conosco, que aí a gente vai buscar identificar se realmente é um comunicado oficial. A gente faz esse alerta, Joab, porque muito MEI, ele quando abre o seu CNPJ, ele quase que automaticamente recebe um e-mail. Verdade. Né, ou recebe um SMS. Acontece com muita recorrência, né? Ou uma ligação, né, fazendo algum tipo de cobrança. Né? E a gente reforça e aproveita a sua audiência para poder reforçar de que todo o processo de abertura, alteração, baixa, declaração do MEI é feita de forma gratuita, né? Através dos canais oficiais do Sebrae, ou então através do próprio portal do empreendedor, né, que é o gov.br/MEI. A gente tem hoje, né, a maioria das prefeituras tem um serviço gratuito que é chamado de Sala do Empreendedor. Então você procure no seu município, verificar se no seu município existe esse serviço chamado Sala do Empreendedor. Em caso de não houver esse tipo de serviço, você pode entrar em contato com o Sebrae, que o Sebrae ele vai poder te orientar e sinalizar para você se realmente há esse tipo de cobrança, mas com certeza não há nenhum tipo de cobrança, principalmente por parte da Receita Federal, através de qualquer canal de comunicação. Então, se você recebeu qualquer e-mail, SMS ou ligação falando sobre qualquer cobrança de taxa, né, não pague a taxa, procure se informar antes. Isso é muito importante, né? Esse alerta é muito importante. Mas aproveitando a sua presença aqui, eu também gostaria de fazer aquela pergunta que geralmente talvez seja a dúvida daquelas pessoas que estão nos assistindo agora. Eu tenho uma boa ideia, eu tenho aqui um determinado recurso financeiro já guardado no banco, enfim, eu quero investir, eu quero ter o meu próprio negócio. Qual seria o primeiro passo para essa pessoa que está pensando em fazer um investimento?
procurar o Sebrae, né? Com certeza, porque a gente sempre fala, Joab, de que o fundamental, né, como a gente está vivendo no momento, né, da economia, onde o recurso ele está escasso, o fundamental é você fazer um bom planejamento. E o Sebrae pode orientar nesse sentido. Como eu falei na reportagem, a gente tem essa solução, essa ferramenta que a gente chama de Radar Sebrae. A gente mapeou as principais cidades do estado da Bahia e aí a gente tem alguns dados, né, georreferenciados, onde você tem lá dados do Ministério do Trabalho e Emprego, do IBGE, do Cadastro Nacional de Empresas. Então, falando especificamente aqui da região, a gente tem Ilhéus e Itabuna mapeadas. Então você tem lá, se você já tem uma ideia, né, já tem uma atividade definida, você através dessa ferramenta Radar Sebrae, você pode verificar quais são os melhores bairros para você montar esse tipo de negócio, baseado em alguns filtros, alguns critérios. E se por um acaso você ainda não tem atividade definida, você pode ver pelo bairro onde você quer desenvolver essa atividade, quais seriam as melhores atividades para você montar naquele bairro, também de acordo com alguns critérios. E aí, esse primeiro momento é o que a gente chama de estudo de mercado. A partir dessa definição da atividade, você parte para o que a gente chama de modelo de negócio ou plano de negócio, onde você vai aprofundar um pouco mais essas informações. Então, você vai ter a possibilidade, através desse plano de negócio, de ter alguns indicadores da viabilidade ou não do negócio. Então, o Sebrae tem um serviço de orientação gratuita, a gente orienta lá o passo a passo do que você precisa para poder construir esse modelo ou plano de negócio. E caso você queira também, o Sebrae oferece consultorias subsidiadas, né, onde o valor que você paga, ele é subsidiado pelo Sebrae, né, e você tem a possibilidade de ter um estudo técnico, né, feito por um consultor especializado e indicado pelo Sebrae. Então tá aí, né? Essas são informações importantíssimas para você que pensa em empreender, não só aqui na nossa cidade de Itabuna, mas o Sebrae é um serviço de atendimento, de apoio, logicamente, ao micro e pequeno empreendedor em todo o Brasil, né? Então, não só você que nos acompanha aqui na cidade de Itabuna, como nas cidades vizinhas e em toda a Bahia e todo o Brasil, você pode empreender seguindo as dicas que o gerente adjunto do Sebrae, o Michel Lima, acabou de dizer aqui. Então, eu gostaria de frisar mais uma vez, né, daqui a pouco, às 19 horas, lá na unidade do Sebrae aqui em Itabuna, na Firmino Alves, é isso mesmo, né? Você poderá participar dessa palestra, né, falando sobre gestão financeira, isso é muito importante. E no dia 26, a palestra é voltada para o atendimento, não é isso? Só frisando novamente essa informação. Essas são palestras gratuitas, a gente gosta de reforçar, mas as vagas elas são limitadas, né? Então, quem tiver interesse, entre em contato conosco. O Sebrae local aqui, o telefone é o 739-9974-2262, 739-9974-2262, ou pode comparecer aqui a nossa agência, que será um prazer recebê-los. E só reforçando também, né? Quem quiser pode acessar o nosso site. Lá no nosso site a gente tem toda a programação do ano todo. Então não perca essa oportunidade de se capacitar, porque muitas pessoas, Joab, vão no Sebrae, eu quero saber o que é que dá dinheiro, né? E aí a gente brinca, né? Mas que é uma realidade, né? Que o conhecimento realmente é o que hoje dá dinheiro, né? E quando a gente fala de conhecimento, a gente não está falando de escrever livro, de ter blog, Verdade. Né? Mas é de você se cercar, né? Aproveitar essas ferramentas. O Sebrae, por exemplo, tem um canal no YouTube, onde a gente disponibiliza uma série de vídeos. Inclusive, um desses vídeos é o Michel. Eu estava pesquisando esses dias, é um vídeo que já bateu mais de 1 milhão de acessos, né, Michel? Exatamente, né? Então a informação está aí disponível, né? Então a gente precisa filtrar as informações, né? E canais como esse programa são essenciais
para que o empreendedor ele se cerque de boas informações, para que ele tome uma decisão, né, baseada em dados, para que ele possa minimizar os riscos que qualquer atividade tem. É verdade. Michel, mais uma vez eu agradeço aqui a sua participação, viu, conosco. Gostaria de dizer da satisfação, até porque, e aí eu vou pedir licença aqui ao nosso telespectador, dizer que Michel, né, ele sempre está disponível, não só aqui na nossa TVI, mas disponível à imprensa itabunense para trazer essas informações que são muito importantes, né, não só para os empreendedores, mas a nível geral para a economia dos municípios. Porque quando nós estamos falando do pequeno negócio, nós estamos falando, logicamente, diretamente com a economia dos municípios. E qual é a mensagem que você deixa aí para os nossos telespectadores? Agradecer, né, a todos que ouviram aqui a nossa entrevista, né, agradecer a Barbosinha, né, parabenizar você por esse novo programa, né, por esse novo desafio que você tem, e colocar mais uma vez o Sebrae à disposição, né, o Sebrae através das ferramentas, né, do nosso site www.sebrae.com.br, do nosso canal no YouTube, do nosso 0800, que é o 0800 570 0800. O Sebrae está aí para poder contribuir com o fortalecimento dos pequenos negócios e para promover o empreendedorismo local. Muito bem, muito obrigado. São 18 horas e 31 minutos, agora acabei de olhar aqui, são 18 horas e 31 minutos, você continua muito bem informado aqui no TVI News, segunda edição, e nós vamos ter a participação agora também do nosso comentarista político, né, o Geildo Pereira, mais conhecido como o Jai Papo Reto, que está aqui no nosso estúdio, né? Muito boa tarde, Jai. Grande Joab, muito boa tarde, meu amigo. É com muito prazer que venho participar contigo desse programa que com certeza já é um sucesso em toda a região. Eu fico muito honrado em fazer parte de mais um projeto, né, do Joab Paiva. Assim como o Michel está disponível, obrigado Michel, forte abraço. Assim como o Michel está disponível aí para toda a imprensa local e baiana, a gente está aqui para servir o povo de Itabuna e da região. Então, fico à disposição. Maravilha, maravilha. Então, eu disse o seguinte, o Jai, né, o Jai Papo Reto, ele é o nosso comentarista político, um dos nossos comentaristas políticos que estará conosco aqui no TVI News, segunda edição, de segunda a sexta. Vamos falar um pouco, Jai, a oposição lá no Congresso Nacional, eles fizeram um pedido aí de uma CPI mista do INSS. Recentemente estourou essa bomba do INSS aí, onde nós sabemos que as projeções chegam a cerca de 90 bilhões, né, em desvios de aposentados através tanto de sindicatos falsos, né, como também através de empréstimos consignados. E agora o Congresso Nacional, através da oposição, né, tem feito esse pedido para a instalação de uma CPI, que nada mais é do que a Comissão Parlamentar de Inquérito, para poder fazer essa investigação, até porque as pessoas que praticaram tais atos precisam ser punidas, né? Isso é uma situação que tem crescido, é uma onda que tem crescido nos bastidores da política, de que precisa se investigar, até porque mostra uma ferida do atual governo. Não é isso, Jair? Job, é uma situação muito preocupante, né? Só salientando aqui que são 6 bilhões, tá? Não tem ainda um valor exato. Exatamente. Do montante. São estimativas, né, até então. Se fala numa estimativa de 6 bi. E o mais preocupante é que o governo federal não tem exatamente a quantidade desses valores e nem quem são os aposentados que sofreram com esse golpe. Então, a partir de amanhã, Joab, o governo federal vai liberar no aplicativo do Meu INSS para que cada aposentado acesse o aplicativo e diga se realmente foi lesado ou não. Só que aí vem outra coisa muito séria. Nem todos os aposentados, Joab, têm habilidades, é verdade, e conhecimento para entrar no aplicativo. E aí abre precedentes também para aqueles que não têm um familiar, uma pessoa de confiança que domine a ferramenta. Nós falamos isso
agora há pouco, abre precedentes para que eles fiquem aí vulneráveis a mais golpes. Porque Sem pode dúvida. aparecer charlatões por aí, dizendo que vai estar ajudando e, na verdade, vai estar atrapalhando, né? Exatamente. Então, essa é uma parte muito preocupante, aonde deixa o aposentado muito vulnerável, né? E ele precisa certamente de um apoio de alguém. Porque, Joab, ainda existe aqueles aposentados que querem ir ao INSS, que querem ir à agência, certo? Por não confiar na internet. Exatamente. Então, é necessário que o INSS esteja preparado para atender toda essa população da terceira idade. Exatamente. E por falar nessa questão do requerimento que foi colocado lá no Congresso Nacional, cerca de 27 senadores já assinaram esse requerimento. Nós estamos falando aí de um universo de 82 parlamentares no Senado Federal e cerca de 236 deputados federais já assinaram a esse requerimento para a instalação dessa CPI. Então, isso dá a indicar que dentro de alguns dias nós teremos aí, então, essa instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito e que estará investigando. Agora, por se falar de Brasil, nós temos muitas interrogações nesse sentido. Será que de fato serão investigados? Será que de fato serão punidos? Até porque nós tivemos diversos outros escândalos, Jai, em que, como o pessoal costuma dizer, né, deu em pizza. Ou seja, não tivemos uma solução, os verdadeiros culpados não foram punidos. Exatamente, Job. É o medo, acho que, da maioria da população, que essa CPI acabe em pizza, até porque, segundo se falam, que essa investigação ela já vem desde 2019 e somente agora houve essa publicação, veio a público toda essa questão dessa investigação, né, que está aí em aproximadamente 6 bi, afetando muitos aposentados hoje no nosso Brasil. Então tá aí, né? Tá aí a informação que vai chegando, a informação a nível nacional. Eu sei que muita água ainda vai rolar, né? Como dizem por aí, muito a acontecer e, logicamente, os políticos brasileiros precisam dar uma resposta à altura para os aposentados, que chega a ser um absurdo o que aconteceu, né? O que aconteceu não, melhor dizendo, o que está acontecendo. Exatamente. O que está acontecendo, porque aquele aposentado que precisa, muitas vezes, eu não estou falando aqui de pessoas que vivem uma vida tranquila, não. Eu estou falando de pessoas que vivem no aperto, que precisam, muitas vezes, de R$5 para comprar o seu pão no final do dia, precisa ali das moedas para comprar o leite e que foram lesadas. Exatamente no valor do pão, exatamente no valor do leite, até porque os golpistas, eles agiam, em que sentido? Eles agiam tirando quantias pequenas. Então, que sejam punidos e que o Congresso Nacional dê a resposta, né, que tanto a população precisa. Porque chega de tanta injustiça em nosso país, Jair. Chega de tanta injustiça e os políticos precisam, de fato, dar essa resposta. Eu ainda falo que é o seguinte, muitos desses aposentados têm um custo alto de vida, contribuíram por tantos anos com suas contribuições ao INSS, e hoje muitos deles gastam mais de 30% do seu salário com medicamentos. Então qualquer valor, seja do pão, seja do biscoito, do ovo, do remédio, fazem falta para esses aposentados, Job. É isso aí, com certeza, para a sobrevivência dos nossos aposentados. São 18 horas e 39 minutos, vamos continuar aqui falando um pouco sobre política, e dessa vez a política baiana, porque parte da bancada aí do PDT, né, que inclusive é o partido em que o ministro do Trabalho, o ex-ministro, melhor dizendo, até porque ele pediu para sair, né? O Carlos Lupe, aqui na Bahia, a bancada do PDT daqui da Bahia, parte dela insiste em continuar no grupo do ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, sendo que um grupo maior, eles reafirmaram
um compromisso com o governo do Jerônimo Rodrigues. Então vamos falar um pouquinho desses bastidores, Jai. Há quase 2 semanas o PDT aqui da Bahia, eles oficializaram o apoio à base do governo Jerônimo Rodrigues, mas existe aí uma parte que continuam com compromisso com a ACM Neto, ou seja, isso demonstra que o ano de 2026 poderá ser um ano atípico. Nós estamos vendo alguns partidos da base que estão, vou usar o termo aqui, estão achando internamente porque não conseguem chegar num senso comum em que vamos com o governo, o atual governo, ou vamos com o ACM Neto. Isso nós estamos falando de uma eleição que ainda nós não temos os candidatos definidos. Nós estamos falando de uma eleição que ainda irá acontecer e nós temos mais de um ano. Logicamente, todos esses conchavos, todos esses acertos são feitos de forma prévia. Porém, eu acredito que ainda é muito cedo para que esses partidos possam estar brigando desta forma, né? Nós sabemos que existem muitos interesses por detrás dessa questão, mas o que nos leva a crer é que, de fato, cada vez mais os políticos eles têm brigado por interesse próprio do que interesse pelo povo. Porque, como eu faço parte de uma agremiação e essa agremiação vai para um lado, eu quero continuar em um outro lado. Isso só me leva a crer, não é isso, Jai Papoeta? Só me leva a crer de que existem aí interesses pessoais também. Sem dúvida, Joab. E é o que nós sempre falamos nos bastidores. Chegou agora a hora da vez das danças das cadeiras, né? Então, é aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E com isso, vários deputados aí vêm perdendo espaço, seja no seu próprio partido, seja no partido do governador, ou no partido de oposição. E com isso, cadeiras para lá, cadeiras para cá. E o que eu ganho com isso? Então, a primeira pergunta é o que a população deveria ganhar com isso. E não o que eu ganho com isso. E existe até alguns comentários, Joab, Sim. que se falam que o PDT deveria entregar todos os ministérios. Exatamente, isso a nível nacional, né? E vive essa guerra no estado da Bahia, né, política, essa guerra política, né, que alguns querem ficar na base do governador Jerônimo, que é PT, mesmo governo, mesmo partido do presidente Lula, e outros querem sair do governo. Então, Joab, começou a dança das cadeiras. Começou a dança das cadeiras. Olha, nós estamos com a imagem aí, onde é possível ver o ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, aliado do atual prefeito Bruno Reis e toda a bancada que eles têm lá, né? Na cidade de Salvador, vale a pena lembrar também de que a vice-prefeita, né, a Ana Paula Matos, ela faz parte do PDT, né? Ela inclusive está aí na foto, a vereadora Roberta Caires, o deputado federal Léo Prates, que também tem muita influência lá, o deputado estadual Pinalva, além de outras lideranças do PDT, a exemplo desse que é um veterano da política baiana, o ex-deputado federal, o Carlos Araújo, e o vereador Andersoninho, né? Todos esses aí nessa foto que vocês viram. Eu não citei aqui a outra moça aqui, que é a deputada Débora Santana, né? Débora Santana também. Nomes. Você acaba conhecendo os políticos da Bahia, né? Então essa foto aí reuniu esse grupo do PDT, eles que não corresponderam com a ideia de ir para a base aliada do governo estadual, o governo de Jerônimo Rodrigues, e pretendem continuar. E nós podemos ver, inclusive, como que foi mostrado aqui na imagem, em relação à vice-prefeita, né? Como ficaria isso? Porque como é que eu tenho um partido que está na base do governo estadual e na cidade eu estou caminhando com outro grupo? Então, eu acho que essa daí é o maior dilema deles. Eles vão precisar resolver esse baba quanto antes, né? E esse baba vai também, Joab, para a política municipal, né? A gente tem exemplo que a gente está falando aqui, que se o PDT não tomar uma decisão em Itabuna, é um partido morto. É verdade. Se o PDT não tiver um candidato a presidente, tá um partido morto. Então, várias decisões precisam ser tomadas e tem muita água para passar por baixo dessa ponte aí, Job. Sem sombra de dúvidas, muita água para passar por debaixo da ponte.
São 18 horas e 44 minutos, esse é o TVI News, segunda edição. Diariamente você vai encontrar a informação aqui a partir das 17 horas até as 19. Nós vamos falar de diversos assuntos, como você pôde ver no dia de hoje. Logicamente, cada dia nós estaremos melhorando para melhor trazer informação para você, telespectador, tá bom? Amanhã nós estaremos tratando sobre o Maio Amarelo. Estará conosco aqui, já está confirmado, não é isso, produção? Amanhã nós teremos o secretário de trânsito aqui da cidade, o Fernando Benigno estará conosco, falando sobre as ações que serão desenvolvidas nesse mês de maio e que é muito importante estarmos trazendo essa informação. Por quê? Porque existe um alto índice de acidentes de trânsito, né? É a violência no trânsito, e esse mês de maio é o mês em que a Secretaria de Transporte e Trânsito de nossa cidade realiza ações no sentido preventivo, no sentido educativo, para poder chamar a atenção de toda a população itabunense da importância. Lembrando, logicamente, essa não é um mês que é chamado de Maio Amarelo, não apenas na cidade de Itabuna. Essa é uma ação a nível nacional, mas na cidade de Itabuna amanhã nós estaremos falando das ações que serão desenvolvidas aqui e que nós precisamos fomentar, né, Jai? Até porque quando nós falamos de trânsito, né, nós estamos falando de um meio que todos nós participamos. Todos nós participamos do trânsito, seja como pedestre, seja como motorista, seja como piloto, seja como ciclista. Então, é necessário ter essa atenção, é necessário termos sempre ações como essa. Então, amanhã teremos aqui o secretário, uma ação muito importante, não é, Jair? Sem dúvida, Joab, muito importante e muito bom momento para tirar algumas dúvidas, com certeza, da população, e o secretário explicar a falta de ações educativas na cidade de Itabuna, né? A educação no trânsito, no meu ponto de vista, ela tem que partir das escolas, e não vemos isso hoje em nenhuma escola da rede municipal de Itabuna falando de trânsito. Então, é muito importante que isso parta das escolas, tenha essa aula, esse momento educativo para todos os alunos da rede municipal e cresçam com uma doutrina, com o conhecimento, para que se tornem cidadãos, motoristas mais educados, né? Respeitando sempre a lei de trânsito, que o maior respeita o menor, tá? E quem está na faixa tem preferência. Um outro ponto importante, Joab, que o secretário amanhã deve pontuar, são as questões, claro que faz parte da pasta da secretária de infraestrutura de Itabuna, mas a quantidade de buracos que nós temos na cidade. E isso, claro que é um causador de acidentes na cidade. Vemos muitos acidentes causados por buracos em nossa cidade. Então isso preocupa, Joab, mas é a parte do secretário. Amanhã ele estará aqui e com certeza vai trazer um esclarecimento para a população de Itabuna. Olha, lembrando também que muitas das informações que estamos falando aqui você pode encontrar lá no atarde.com.br, que é parceiro aqui da TVI, né, com muitas notícias, com muitas informações, tá certo? E por falar, Jair, na questão da violência do trânsito, infelizmente hoje nós tivemos um agente de trânsito aqui em Itabuna que foi agredido, né? Nós tivemos esse agente que foi agredido, imagens que têm circulado aí pelas redes sociais têm mostrado esse agente que foi agredido. No período de hoje ele estava se deslocando para a sua casa, né? E quando ele foi atacado por um meliante que foi alertado. Quer dizer, o meliante estava praticando um crime, né? Um crime de trânsito, e achou por bem, no momento em que foi alertado pelo agente, agredir esse agente, né? Coisas que acontecem em Itabuna. Quer dizer, eu estou aqui representando a lei, eu alerto a você que você está contra a lei, e você chega para mim e me agride. Pode um negócio desse? Joab, é o que eu acabei de falar. Falta educação. Claro que a gente sabe que algumas pessoas, por sofrer de alguns traumas, transtornos, perdem a sua razão. Mas a educação, ela vem de berço, ela passa pela escola, e mais uma vez eu falo,
não temos ações educativas na cidade de Itabuna. Então, claro que esse cidadão não tem razão nenhuma em agredir o agente de trânsito, mas a educação transforma pessoas e, com certeza, esse cidadão não teve a educação necessária e perdeu a sua razão no momento que agrediu o agente de trânsito. Que me solidarizo em nome do Jai Papo Reto. Exatamente. Toda a nossa solidariedade a esse agente que estava no exercício do seu trabalho. Na verdade, ele estava indo para o seu momento de descanso, de almoço ali, viu a irregularidade, né, que acontece diariamente em nossa cidade, nós sabemos disso, porque o agressor ele estava trafegando na contramão, e ali, no momento em que ele chegou para aquele agressor e que o abordou, né, dizendo que ele estava cometendo um crime porque ele estava trafegando pela contramão, o agressor simplesmente não gostou, né, e acabou agredindo esse agente de trânsito. Então, toda a nossa solidariedade a esse agente de trânsito que foi agredido na manhã de hoje de Itabuna, e mais uma vez levantar essa bandeira de que nós precisamos cada vez mais, porque isso não tem acontecido somente no centro da cidade não, Jai Papo Reto. Nos bairros, nas periferias da cidade de Itabuna, nós vemos não só os veículos, né, os carros, mas também nós estamos falando das motos. Quantos e quantos já sofreram acidentes aí decorrentes de imprudência desses jovens que eu não estou dizendo aqui quem pratica o Erlen, né, que é o chamado grau. O Erlen é uma prática esportiva e que deve ter uma regulamentação no município para essa tal prática. Inclusive lá pelas áreas do nosso amigo Miqueias, né, onde o pessoal vai para lá fazer o Erlen, vai lá fazer o grau, tudo bem, porque é uma área mais aberta. Mas nós precisamos, inclusive, chamar aqui a atenção da Câmara Municipal, nós precisamos criar uma legislação, né, para que esses jovens, esses adolescentes que praticam esse esporte do Erlen, o chamado grau, eles possam ter o seu próprio espaço e praticar dentro do que a lei preconiza. Por que eu estou falando isso? Porque diariamente nós vemos situações até mesmo que levam a acidentes, né, causando diversos transtornos desses jovens praticando o Erlen na rua, como se não tivesse legislação própria, né? Na contramão, empinando a moto, enfim. Nós precisamos, com certeza, discutir isso na Casa Legislativa também, que é a Casa do Povo. Sem dúvida, Jovem. Só lembrando aqui que os motociclistas de Itabuna, eu acho que eles são a parte que mais precisa de educação. Como você sabe, eu moro na zona oeste da cidade. E ao trafegar, indo e voltando para o centro, nós vemos muitos mototaxistas não. Mototáxis não. São pessoas dirigindo motos. Motociclista, pronto, bem lembrado. Motociclistas que invadem os espaços entre o canteiro da via e acabam trafegando de uma mão para a outra na JS Pinheiro, como em outras avenidas daqui da cidade. Então é muito preocupante. Nos bairros ainda há uma preocupação maior, porque não tem uma fiscalização mais próxima. Então, o cidadão se sente mais à vontade para fazer irregularidades. Falando do grau, Joab, eu chamo a atenção que mesmo lá na área do nosso colega Miqueias, é uma área urbana e uma área de moradores. Não é um espaço delegado para a modalidade de grau. Exatamente. Muitos desses praticantes do grau praticavam no antigo aeroporto. Exato. Não sei por que saíram de lá e Verdade. hoje praticam dentro do bairro. Parque, o que, Miquel? Você mora ali? Top Park, né? Park. É o chamado Top Park. Top Park. Então, é uma área urbana e que normalmente tem pessoas caminhando, correndo, fazendo suas atividades físicas e corre um sério risco de termos mais um acidente na cidade de Itabuna, jovem. Então tá aí, né? Precisamos urgentemente debater sobre esse assunto. Mas vamos para mais uma informação, nós estamos chegando ao fim
do nosso telejornal de hoje, mas ainda dá tempo de falarmos um pouco do que aconteceu lá no oeste da Bahia, mais precisamente na cidade de Barreiras. É que no dia de ontem, um homem acionou a polícia informando de que um cadáver foi encontrado no porta-malas do seu carro. Algo muito curioso. Né? Ao acionar a polícia, você vê aí as imagens desse carro, ele alegou que teria levado esse carro para uma concessionária para tentar vender no dia do sábado, e como não conseguiu vender, no outro dia, no dia posterior, ele foi buscar este carro, e quando estacionou na sua porta e abriu o porta-malas, para sua surpresa, ele encontrou o quê? Ele encontrou exatamente um corpo, um cadáver, né? E a polícia informou aí que esse cadáver foi identificado como o Tiago Folorini Silva, de apenas 29 anos, um jovem, né? E ele é natural da cidade de São Benedito, no estado do Ceará. Então, algo curioso que aconteceu ali, já é Papo Reto, até porque assim, como é que eu tô com meu carro sem nada, vamos dizer assim, sem nada no porta-malas. De uma hora para outra aparece exatamente um cadáver. Se não for cômico... Exatamente. É algo trágico, né? Curioso, é muito trágico, algo curioso, né? Infelizmente se perde uma vida, mas que a polícia militar e a polícia civil precisam investigar, né, e trazer de fato, elucidar o caso, para que a população saiba o que ocorreu. E não estou aqui para julgar ninguém, condenar ou inocentar o motorista ou o dono dessa loja aonde o carro estava para venda. Exatamente. Inclusive, a polícia da cidade de Barreiras informou de que esse jovem, ele não tinha antecedentes criminais. Então, é um caso que está aí para a Polícia Civil investigar, mas que nos deixa curioso do que de fato aconteceu, né? Exatamente. Até porque esse jovem que estava ali no porta-malas desse carro é um cidadão que nem residia por lá. Ele é natural do Ceará. Muito estranho. Mas vamos aguardar as investigações e com certeza serão elucidados aí para a população de toda a Bahia. Muito bem, então está aí a informação. Esse foi o nosso jornal TVI News, segunda edição de hoje. Lembrando que durante a semana nós temos um compromisso marcado a partir das 17 horas. Eu, Joab Paiva, e toda a nossa equipe de jornalistas, de repórteres que estarão espalhados por toda a Bahia, traremos informação para você. Então, se você gostou da nossa forma de fazer jornalismo hoje, compartilhe com seus amigos também. E você que nos assiste através da TVC canal 24.2, indique aí para os seus amigos, para os seus familiares e fiquem sempre muito bem informados. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com muita informação para você. Até lá!